Oi, eh, hoje eu queria trazer uma palavra, né, sobre foco. Vou tentar ser breve. E por que eu digo foco? Né, porque a gente precisa focar em Deus. E a gente precisa focar em Deus sempre, mas principalmente nesses momentos de dificuldade. Né? O mundo está de quarentena, o mundo está parado e muitas pessoas sofrem com isso em todos os níveis possíveis, desde realmente aqueles que estão doentes, aqueles que estão passando por problemas financeiros porque não tem né, as empresas estão fechadas, ou simplesmente porque a ansiedade, o medo está batendo forte em quem está em casa. Depressão pode ser também um problema por causa do isolamento. E eu estou falando isso porque realmente até para mim é difícil. Para mim, acho que para todo mundo está sendo difícil. A ansiedade de um modo geral. E Deus me deu essa palavra hoje acerca de foco. Na verdade, não necessariamente hoje. Parte dela eu já tinha entendido, mas hoje veio um complemento. E isso começou quando uma vez eu me questionava eu ficava realmente meio que indignado, falando, caramba, como Adão e Eva pecaram? Como eles conseguiram pecar se todo dia Deus ia até o jardim com eles, conversar, andar, caminhar e, poxa, eles viam o próprio Deus todos os dias e mesmo assim Eva se deixou enganar pela serpente e Adão foi na onda de Eva. E parando para pensar, Adão e Eva não foram os únicos. Os discípulos de Cristo andaram com ele por 3 anos e Pedro, e todos eles viam os milagres e sabiam, e eles, Pedro, Tiago e João estavam no Monte da Transfiguração e viram Jesus ali sendo transfigurado e Deus dizendo: Este é meu filho amado. E eles viam tudo aquilo e mesmo assim Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro, quando vai andar por cima das águas, sai, tira o foco de Cristo e começa a afundar porque ele começa a enxergar os problemas. E os discípulos todos presenciaram tudo que Jesus fez por 3 anos e mesmo assim não entendiam que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Nenhum deles acreditava de verdade que isso fosse acontecer. O próprio Tomé, né, talvez seja o exemplo mais claro disso, só acreditou depois que viu Jesus ressurreto, só acreditou depois que tocou nas mãos e nos pés, nas feridas de Cristo. E caramba, aqueles homens de fato só foram ser transformados depois disso, depois que eles viram Jesus, depois que ele ressuscitou. Mas os 3 anos antes, caramba, parecia que eles não avançavam, não fluíam. E por que isso, né? Por que esses homens, né? Por que que os discípulos, mesmo estando com Cristo, tinham seus problemas e não avançavam? Por que que Adão e Eva, estando com Deus todos os dias, ainda pecaram? E eu confesso que, caramba, que difícil isso, que difícil de entender. Se fosse eu, não ia fazer isso. Mas será? Porque aí vem o cerne da questão, aí vem a palavra que veio a mim, né, que o Espírito Santo ministrou no meu coração. É uma questão de intimidade. Quando a Bíblia fala de conhecer outra pessoa, ela fala de intimidade. E, e eu posso andar com alguém todos os dias, mas eu não necessariamente vou conhecer aquela pessoa. Deus conhecia Adão e Eva muito bem porque ele os tinha criado. Mas às vezes a gente se acostuma. Às vezes a gente não conhece tão bem as pessoas que estão dentro da nossa casa. Quantas vezes
Quão comum é você conhecer muito mais um amigo seu do que seu irmão que mora com você. Então eu comecei a entender isso, que andar junto não é necessariamente sinônimo de intimidade. Claro, para se ter intimidade tem que andar junto, tem que estar todo dia do lado, mas somente andar junto também não gera intimidade. Se tem uma coisa que eu aprendi é que Deus é infinito. E uma vida inteira exclusivamente dedicada a Deus, dedicada a conhecer Deus, não seria suficiente para se conhecer tudo de Deus. Afinal, Deus é infinito. E talvez, né, tanto para os discípulos que andavam com Jesus todos os dias, mas não tinham intimidade o suficiente com ele para entender que ele ressuscitaria. Pedro, mesmo sendo um dos que estavam mais próximos a Cristo, se de fato talvez tivesse intimidade com ele, não teria se deixado levar pelas ondas e começaria a afundar. Em vez disso, continuaria focando em Cristo e andando sobre as águas. Assim como Adão e Eva. Talvez se tivessem focado em conhecer mais de Deus, tivessem percebido que o fundamental numa relação é se aprofundar cada vez mais e mais no outro, principalmente quando esse outro é Deus, que é um outro infinito, que é um outro que tem mais a se revelar todos os dias, que é um Deus que todos os dias fala: "Vinde a mim", e se mostra, é um Deus que diz: "Buscar-me-eis e me achareis se buscardes de todo o coração". O próprio livro lá de Oséias, quando Deus fala através de Oséias: "O meu povo peca por falta de conhecimento", é conhecimento do próprio Deus, é intimidade com o próprio Deus. Deus, a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, que vem ao encontro do homem, ele quer se mostrar ao ser humano. Mas muitas das vezes a gente fica acostumado a ler um capítulo só da Bíblia, a passar um tempo de oração, aí domingo na igreja. Mas isso não é intimidade. Isso, no máximo, é andar junto. E olhe lá, mas andar junto não significa intimidade. Intimidade com Deus gera mudança. Intimidade com Cristo gera mudança. Aqueles homens não passaram 3 anos com ele e Pedro, como eu falei, negou a Jesus. Pedro afundou quando tentou andar sobre o mar. Judas traiu Jesus. Volta e meia surgiu uma discussão no meio dos discípulos de quem seria o maior no reino dos céus, sendo que Jesus veio para servir, ele não veio para ser o maior. Se eles conhecessem de fato a essência do Mestre, eles não estariam preocupados com isso. E como isso é importante nesse tempo em casa, nesse tempo, né, difícil, manter o foco no Mestre, manter o foco em Cristo, porque senão aí a gente vai afundar que nem Pedro afundou. Aí a gente vai pecar que nem Adão e Eva pecaram. Porque quando não se tem intimidade com Deus, é muito fácil se afastar de Deus. Quando a gente só anda do lado de Deus sem intimidade com Deus, é muito fácil deixar de andar por causa do pecado. A primeira coisa que Adão e Eva fizeram depois de pecarem foi se esconder de Deus. Então, se a gente anda com Deus sem intimidade, pode ter certeza que logo, logo a gente vai deixar de andar também. Porque a carne vai falar mais alto e o pecado vai vir. E a gente não vai conseguir dizer não, porque não tem intimidade com Deus, não tem intimidade com o Espírito Santo. E é isso.